Vamos receber pastor Benho Lopes. Graças a Deus. Levante a sua mão direita lá em cima e diga assim: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, diga agora, pelo menos 2 pessoas, diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Se você conhece, adora o Senhor mais uma vez, o compor. Pelo sangue, só pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, só pelo sangue de Jesus no Calvário. Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim, ó, 20 minutos. Diga, se você piscar, perdeu a mensagem. Pegue a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 a 32. Glória a Jesus. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 a 32. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Amém. Eu já vou lendo e já vou ministrando, e a gente vai otimizando o nosso tempo. A atmosfera, ela está tão agradável, há uma presença de Deus muito doce, há um processo de alinhamento de Deus acontecendo, como se as coisas estivessem pouco a pouco voltando para o lugar. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor pode dar testemunho no seu coração. Paulo, quando escreve estas palavras, no início do verso 23, ele tem um compromisso de ser exatamente fiel com o que ele recebeu do Senhor. Então, mesmo que alguns tentem criar demais, ou imaginar além do que está aqui, nós não temos só uma doutrina sobre como reproduzir o instante da ceia do Senhor, mas é exatamente como deve ser feito, exatamente como deve ser ordenado, organizado, como o procedimento deve acontecer. Então funciona assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E é interessante que esse versículo 23 aqui, a tônica dele é justamente, veja aqui, o que mais sobressai no texto do versículo 23 é traição. É o que mais sobressai quando você lê. Na noite em que ele se reuniu com os seus, na noite em que ele se assentou com seus filhos, na noite em que os seus discípulos lhe apoiaram, na noite em que o cenáculo mobiliado estava à disposição, não. O que sobressai? Na noite em que foi traído. Porque a mesa do Senhor é um lugar de luz.
E fica bem claro que traidores também se assentam nela. E Paulo está dizendo, será inevitável preparar uma mesa e não contar com traidores junto dela. Porque foi assim na noite em que ele foi traído. Quem é que nunca sofreu, pelo menos em algum nível, o processo de traição? Lembra do patrão que te prometeu uma vaga e disse, no próximo mês eu te promovo? Quando você voltou para o trabalho, ele te mandou embora. Você se sentiu traído, né? Lembra do amigo que você fez aliança e você abriu o coração e disse, deixa eu te contar uma história. E ele contou para todo mundo a mesma história. Te traiu, né? Lembra do relacionamento no altar, na troca de alianças? Que diante do pastor você disse sim. E com o passar do tempo, descobriu-se no seu relacionamento conjugal que na verdade aquele sim era não. Foi uma traição, não foi? Ele chama a atenção para o processo dolorido da traição. Porém, o que vem depois no versículo 24 é uma forma de Paulo nos motivar dizendo, ainda que o ambiente, mesmo que seja de um ambiente de compartilhar a mesa, você precise comungar com traidores, não perca o foco, não perca o propósito. Versículo 24, porque mesmo sendo traído, seguiu adiante, tomou o pão e deu graças, e partiu, e compartilhou, e disse para Judas, come comigo, porque isso não diminui o propósito que está em mim. E tendo dado graças, partiu e disse, essa é a ordem exata, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E a memória aqui não é uma lembrança que produz o efeito da dor, ou da tristeza, ou da utopia, ou da amargura, não, não, não. Quando vocês tomarem do pão, tenham em mente o que isso significa, o que eu fiz por vocês. Eu me entreguei, o meu Pai se agradou em moer a minha vida. Tivemos recentemente no Carnaval do Brasil um ato ridículo de uma escola de samba, tentando trazer a ideia de que foi o diabo quem matou a Jesus, ou quem venceu a Jesus. Você acha que Deus daria ao diabo a oportunidade, a graça, a manifestação de tamanho ato de amor? Isso pertenceu ao Senhor, agradou a Ele moê-lo. Significa que quando você toma do pão, quando você toma do corpo, que é o que nos sara, porque o corpo nos sara e o sangue nos limpa, aleluia. E cada vez que você toma e come e prova, e aquilo toma você por dentro, as pisaduras nos curam e nos saram, as nossas enfermidades estavam nele. Então toda a ceia é uma oportunidade de ser curado e restaurado, aleluia. No versículo 25 diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então não é só tomar o pão ou para comer e do suco do vinho para beber, mas é o significado que isso está trazendo, a minha capacidade de curar você e a minha disponibilidade de limpar você. Todo o acesso à mesa do Senhor é um acesso de cura e limpeza. Diga graças a Deus. Ainda que o ambiente seja um ambiente de traição e de dor, você não pode em um minuto sequer diminuir o que você veio fazer aqui. Então venha para celebrar, venha para seguir, venha para continuar, venha para receber a cura, venha para receber o sangue que te lava. Então siga cantando, siga adorando, siga servindo, siga fiel, siga celebrando. O versículo 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha ressurreição poderosa com a pedra removida. Amém, irmãos? Amém.
Não, então vamos de novo. Vamos colocar uma coisa mais bonita aqui. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês terão a lembrança quando eu fui recebido em cima no céu e a nuvem me ocultou. Amém, meus irmãos? Não, então vamos colocar algo mais poderoso. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a minha morte até que venha. Aleluia. Oh meu Deus. Por que não a ressurreição? Por que não a vida? Por que não a vitória sobre a morte? Por que não a quebra dos grilhões? Por que não pisando a cabeça de Satanás? Por que não? Por que a morte? Porque essa é a esperança. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo número 19, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 5, que Deus tomou para si o cordeiro e o escondeu. E quando nós anunciamos a sua morte, nós estamos declarando, dizendo: Senhor, Deus, dá-nos de volta aquele que venceu. Ora vem, Senhor Jesus. Talvez você não entendeu, então eu vou te ajudar. Eu quero que você me ajude a pregar. Diga para alguém que está do seu lado, diga: querido irmão, todas as vezes que você se ausenta da ceia do Senhor, você despreza a sua morte e você nega a sua vinda. Não é só não se sentir bem. Não, eu não estou legal para ir. Eu estou muito ofendido porque me traíram. Bom, eu acho que você tem um bom exemplo. Acho que não importa o que você esteja passando, continue, siga adiante. Ele é o nosso exemplo. Toda ausência da mesa, por qualquer sentimento, mais medíocre espiritual que seja, porque não estou legal, é um desprezo à morte e à esperança da sua vida. Por isso que você não pode fugir, correr, se esconder, negar, negligenciar a ceia do Senhor, porque é mais do que o seu bem-estar pessoal. Isso é um testemunho de fé, que comunga com o corpo e declara: Ele vem, Ele vem, Ele vem. E eu sigo, independente das dores, independente das feridas. O versículo de número 27, ele se isola do versículo 29, não é a mesma consideração. O versículo de número 27, quando diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice ou o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A atitude indigna do versículo 27 é diferente da atitude indigna do versículo 29. A atitude indigna do versículo 27 arremete ao livro do Êxodo, capítulo de número 24, 23 e 24. Nós somos levados a entender que todo sacrifício ou toda ação de ceia, o que é a ceia do Senhor? É um altar de sacrifício manchado com sangue. E a indignidade aqui, ou a capacidade indigna de vir à mesa, é o mesmo comportamento de Nadab e Abiú. Porque qual era a determinação de Deus? Antes que o sacerdote fosse para o sacrifício, ele deveria oferecer um sacrifício por sua vida, por sua casa, por sua família, por seus filhos, por seu povo. E então, depois que o altar tivesse manchado com sangue, o fogo deveria ser acendido. Porém, Nadab e Abiú, que tinham acesso aos utensílios, Nadab e Abiú, que sabia o processo do altar, a oração, o jejum, os utensílios, a adoração, a santidade, o significado, sabiam, tinham acesso. De repente tiveram uma ideia: não precisa tudo isso, a gente acende o fogo do jeito que a gente quer. E eles só tomam do incensário, achando que um altar sem arrependimento, confissão, reconhecimento, oh meu Deus, pode ser simplesmente aceso. Não, eu vou levantar as minhas mãos e vou poder adorar. Eu vou levantar as minhas mãos e vou só cultuar. A atitude indigna está conectado com a atitude de ter acesso ou construir um ambiente que Deus não pode participar dele. É um glória a Deus que não é genuíno. É um culto que não é autêntico.
é um cumprimento que não flui em autenticidade e em verdade. É um paz do Senhor com ódio. É uma vida que não se inspira, mas que mata e assassina. Essa atitude indigna remete à oração do fariseu de Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. E lá está o fariseu, e é Jesus quem diz: olhem enquanto o fariseu ora. E dizia o fariseu: eu não sou como esses pecadores, eu não sou como esses adúlteros, eu não sou como esses pecadores, porque eu jejuo e eu oro. Porque na mente do fariseu, a justiça dele está em se vestir de religião. A justiça dele estava em se parecer com a atmosfera que se vê. Mas o seu coração, olhe enquanto o publicano ora. E o publicano orava, dizia: eu não tenho condições nem de olhar para o céu, porque o meu pecado me consome, e eu dependo tanto da misericórdia daquele que está sobre mim. E disse Jesus: é assim, todo que sobe exaltado descerá humilhado, mas aquele que subir humilhado descerá exaltado. Oh meu Deus, é isto. Todo aquele que come e bebe indignamente. O que significa isso? Se quando você tomar o pão e o sangue, o pão e o cálice, se você não for capaz de incluir pessoas diferentes na mesa, isso é indigno, isso é iniquidade. É isso que o texto está dizendo. Não faça assim. Não faça assim. Porque se nós não somos capazes de incluir os diferentes, nós estamos negando essa eficácia da cruz. E ele segue dizendo, porque a ideia é diferente nos versículos que seguem. No versículo de número 28 ele diz: pois o homem, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e coma deste cálice. Do versículo 29 a 32, a tônica muda, mas até o versículo 28 diz: examine-se. E esse examinar não é auto-julgamento com predisposição para punição imediata. O texto não está dizendo: avalie a sua vida e sai correndo daqui. O texto está dizendo: examine-se e permaneça aqui. E reconheça que ninguém mais do que você precisa desse pão e precisa desse cálice. Examinar é dizer: eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso dessa cura, eu preciso desse sangue que me limpa, eu preciso dessa natureza incrível que me transforma e me traz de volta. Eu preciso de todos esses elementos que me fazem ser filho de Deus, com todas as prerrogativas. Então não é se examinar para fugir. Pastor, e o julgamento dos versículos seguintes? Eu vou explicar, deixa eu só concluir o 29. Flávio Josefo escreve uma coisa interessante a respeito de Davi, que o faz ser muito diferente de Adão, o que é uma coisa muito natural no indivíduo, porque toda vez que o camarada está com um problema, ele desaparece, pensando que pode sumir da presença de Deus, e está lá Adão escondido, e Deus perguntando: por onde você anda? Não, fica tranquilo que eu estou resolvendo as coisas. Que todo mundo tem a mania de achar que as suas burrices é ele mesmo que resolve, e todas as vezes que envolve a sua relação com Deus, Deus vai entrar no meio e vai dizer: eu preciso te ajudar, porque essa coisa complexa chamada você, fui eu que criei, e ninguém melhor do que eu entendo você. E quanto mais você tentar mexer nisso, mais vai cheirar mal. Deixa eu te ajudar. Diferente de Davi, Flávio Josefo disse que possivelmente, porque é assim que o judeu acredita, porque que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Um dia, o Salmo de número 51, quando acontece nessa atmosfera, o coração de Davi está envolvido nisso. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o meu coração. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. O meu pecado está continuadamente diante de mim. Flávio Josefo disse que Davi deu uma olhada para a arca, e ele sabia que se ele tocasse nela irresponsavelmente, ele morreria na hora. Então ele teve a seguinte ideia: quer saber de uma coisa? É para lá que eu vou. Se for para morrer, então que morra nessa arca, que morra nessa glória, que morra na santidade dele, que morra na presença dele. E quantos eles acreditam, e eu também creio, que quando Davi correu e abraçou, Deus não o matou.
Deus o preservou, porque é assim a nossa relação com Deus. Não se corre de Deus, se corre para Deus. Não se corre da ceia, se corre para a ceia. Não foge da mesa, se corre para a mesa e diz: quer saber de uma coisa? Eu não sei você, mas aquele pão é meu, aquele sangue é meu, aquela graça é minha, e eu a recebo, eu recebo tudo. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. A partir do versículo de número 29. Quando se insiste. Espera aí, pastor, então, examinar não tem a ver com se auto-julgar? Não. Mas por que os versículos seguintes pesam com o juízo? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até no 27 é um aviso: não faça isso assim. Versículo 29. Começou a comer e a beber indignamente. A partir daqui, comece a ser responsável pelo juízo que virá. O que o versículo 29 a 32 está dizendo? Chamando a atenção de todos aqueles que são impossíveis, incapazes, sem humildade, de aceitar uma repreensão. Já que você não aceitou a repreensão, aqui começa o juízo da indignação, do caráter indigno, do acesso à mesa. Porque eu te avisei lá atrás: não coma indignamente. Comeu? Agora tu és culpado do corpo e do sangue do Senhor, e é por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fecha os teus olhos, coloque a mão direita no coração. Esse é o melhor lugar para você estar hoje. E essa mesa aqui, o diabo tentou durante os últimos meses, talvez essa semana como nunca, te tirar dessa mesa, te arrancar daqui, ferido, machucado. Talvez você tenha a cara do versículo 23, e na noite em que foi traído, na semana em que foi traído, no mês em que mais foi ferido, ele se levantou no domingo e foi para a ceia. Você não parou pela dor. E mais do que ninguém, esta noite você está dizendo: aquela mesa é minha, aquele pão é meu, eu não sei qual é o seu, mas um daquele pedacinho ali é meu. E esta noite eu venho aqui profetizar restauração e cura, porque Ele é o Senhor que te sara, e é o sangue que te limpa e te lava. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Você não vai correr da mesa, você não vai correr da ceia, você vai correr para a mesa, para a ceia, para a comunhão do Senhor. Porque não importa o que aconteceu, você é filho e Ele te ama mais do que você pode imaginar. Eu vou te dar 30 segundos. Todas as pessoas que nos últimos dias, meses talvez, se sentiram tão cansados, doentes e feridos, traídos, fracos, quase desistiram, mas você prosseguiu. Alguma coisa que te acusa, que te maltrata, que te fere: pastor, eu não me sinto bem, eu preciso só do altar e de uma oração. Eu vou te dar 30 segundos para você sair do seu lugar agora e vir para o altar. Aqueles que sentem um coração pesado e querem: pastor, eu me arrependo de qualquer atitude, você pode vir. Aqueles que querem simplesmente num ato profético vir para o altar, como quem diz: eu nunca me afastarei desse altar, eu nunca deixarei esta mesa. Você tem 30 segundos para fazer isso. Pelo sangue, pastor, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pode vir, da mesinha, pelo sangue. Pastor, estou como que traído, mas você não desistiu. Vem para o altar, recebe cura agora, recebe vida agora. Pelo sangue de Jesus. Pastor Lírio, Pastor Lírio, me ajuda, vamos orar. A sede desse homem é tão grande.
Aleluia. Eu quero orar por você, pastor. Estou cansado, sobrecarregado. Foram dias difíceis. Falei o que não queria, pensei o que não queria, vi o que não queria, senti o que não queria, tive acesso a coisas que eu não queria. Esse é o lugar de você estar. Você não corre daqui, você corre para cá. E é aqui que você permanece. E essa ceia para você terá um significado novo, sobrenatural, abundante, de vida e de cura. Porque esse é o lugar que você tem que estar. Fecha os teus olhos, Pai. No nome de Jesus. Aí está a tua igreja. Nós oramos por todos aqueles que no altar agora, meu Deus, recebe a tua palavra e não são impossíveis de repreensão, mas tem um coração como de um publicano que diz: eu não consigo nem erguer os meus olhos, porque o meu pecado me consome, mas a tua misericórdia está comigo. Por isso que no altar nós oramos agora, e aqueles que tiveram alguma dificuldade, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Perdoe os pecados, lava no teu sangue, purifica, glorifica o seu nome, porque tu és Deus. Pai, obrigado porque nós aprendemos com a tua palavra que no processo, meu Deus, de todo o efeito da dor, do machucado, da ferida, do maltrato, a gente vai seguindo, vai seguindo. Pai, nós pedimos também por aqueles que reconhecem as suas fraquezas. Meu Deus, somos humanos. Em algum momento alguém descobre que a gente é mais humano do que se podia imaginar. Mas o teu sangue nos restaura, o teu sangue nos cobre, o teu sangue nos purifica. Pai, nós ministramos cura e reconciliação. E junto da mesa esta noite, quando os teus filhos tomarem do pão e do cálice, que haja um significado novo. Por isso eu abençoo a vida deles no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus com alegria? Aproveite esse tempo para adorá-lo. Os pastores se preparam para a ministração da ceia e a igreja segue adorando a Jesus.